Veja se você consegue, Ana Gleice. Olá, amigos e amigas de O Dom na Escuta. Com alegria nos encontramos nesta tarde de quinta-feira. Nós mudamos para quinta-feira o nosso encontro, tendo em vista que na quarta-feira estava dando um pouco de conflito de atividades, mas estamos aqui juntos nesta tarde. O nosso assunto hoje é vocação, e o tema é vida religiosa consagrada na igreja e a serviço do Reino de Deus. Cuidado para não mexer. Desafios e as esperanças. Temos a alegria de ter como convidados hoje, que logo mais vão se apresentar, a irmã Maria Zedeide Bernardo Torres, ela que é da Congregação das Irmãs Filhas de Santa Teresa, e também o Frei Francisco Sérgio Albuquerque Viana, o Frei Sérgio, ele é da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, o mês de agosto é o mês vocacional por excelência. Digo isso porque ele é o mês dos meses, porque todos os meses devem ser meses vocacionais. Todo mês é mês vocacional. Todos nós somos vocacionados. E vocação, cada um tem uma. Este ano, o mês vocacional trouxe como tema Amados e Chamados por Deus. Esta é uma frase do documento do Papa Francisco, Cristo Vivit, a exortação apostólica pós-sinodal, depois do Sínodo da Juventude. É o tema que inspira e que faz reconhecer que cada ser humano é amado por Deus e é também chamado pelo Pai e enviado a viver de forma plena a sua vocação. O lema deste mês vocacional é expressioso aos meus olhos. Eu te amo. Essa declaração de amor de Deus, a do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Eu te amo. Uma verdadeira declaração de amor de Deus por nós, que nos ama e por isso mesmo nos chama e nos envia para uma grande missão. Na primeira semana deste mês, de 2 a 8, nós celebramos o dia do padre, dos diáconos, dos bispos. Foi a semana dedicada aos ministérios ordenados. A segunda semana, de 9 a 15, foi dedicada à vocação dos pais e mães, com aquela ênfase no segundo domingo de agosto, dia dos pais. E aí teve também a Semana da Família. E nesta Semana da Família, teve como tema Eu e minha família serviremos ao Senhor. Foi realizada em todo o Brasil e aqui em nossa diocese, a comissão do setor da pastoral familiar, setor família, preparou uma semana muito animada, muito bonita, com várias atividades transmitidas através das redes sociais de várias paróquias de nossa diocese. Pois bem, e a terceira semana, teve início no dia 16, irá agora até o próximo dia 22, dedicada às vocações das pessoas de vida consagrada. Por isso, essa presença maravilhosa e sempre agradável dos nossos religiosos, representação dos religiosos e religiosas aqui de nossa diocese. Pois bem, uma breve palavra sobre a vida consagrada. A vida consagrada é um dom de Deus. É um dom de Deus à sua igreja por meio do Espírito Santo. O documento Vita Consecrata, ele diz assim, que a vida consagrada, ela expressa-se na vida monástica, contemplativa e ativa, nos institutos seculares, naqueles que se inserem na sociedade de vida apostólica e outras novas formas. Hoje nós encontramos também hoje as novas comunidades. E as novas comunidades, nelas nós vamos encontrar diversas modalidades da vida, nós vamos encontrar o ministério ordenado, a vida consagrada, e vamos encontrar também a vida familiar dentro das novas comunidades, ou seja, são novas formas que estão se encaixando aqui nesses meios, desses critérios, mas todas elas sempre como um dom de Deus para a vida da igreja. Este é um caminho especial do seguimento de Cristo. Continua o documento sobre a vida consagrada.
um caminho de especial seguimento à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a Cristo com um coração indiviso, colocando-se a serviço de Deus e da humanidade, principalmente dos mais pobres, e assumindo uma forma especial de vida neste mundo, através dos conselhos evangélicos, a castidade, a pobreza e a obediência. São pessoas que são chamadas por Cristo, primeiramente, para estar com Ele, como era a vida dos apóstolos. Ele chamou os que Ele quis para estar com Ele, primeiramente. Primeiramente, não é o realizar atividades. Primeiramente, é estar com o Senhor. Primeiramente, é dar um testemunho de vida cristã, de vida fraterna. E depois, a missão. E, nesse sentido, os religiosos e religiosas, eles vão aonde ninguém quer ir, ou muitas vezes não se pode ir. Ali eles estão. É uma presença de Deus na vida do seu povo, nos mais diversos meios, onde estão as pessoas, e ali estão os religiosos e religiosas. E o Papa Francisco disse que onde estão os religiosos e religiosas, ali tem alegria. Ali existe a alegria. Aqui na nossa Diocese de Parnaíba, nós temos a alegria da presença da vida religiosa, tanto nos ramos masculinos como femininos. Hoje nós celebramos a festa de São Bernardo de Claraval, ele que é um monge cisterciense, doutor da Igreja, que reformou o Mosteiro de Cister na França, foi um grande reformulador da Ordem Beneditina, que foi uma das primeiras ordens que surgiram na vida da Igreja, ainda no século V da era cristã, porque a vida consagrada é presente na vida da Igreja desde os primórdios, desde os primeiros tempos da vida cristã, a surgir inicialmente, tanto no Oriente como no Ocidente, através da vida monástica, os monges que se dedicavam inteiramente ao serviço do Senhor, muitas vezes de uma forma isoladas, né, de forma solitária, dedicando somente à oração e à dedicação. Depois, enquanto vida comunitária, nesse sentido, nós temos no Ocidente a presença de São Bento, que é considerado o pai da vida monástica no Ocidente. Depois nós vamos ter no Oriente Santo Antão, que é o pai da vida monástica de um modo geral, e principalmente ali no Oriente. E depois, essa vida monástica que antes era viver sozinho, a oração na intimidade com Deus, no estudo da Sagrada Escritura, depois se tornou também a vida de pequenas comunidades, né, os mosteiros, e daí deu origem às diversas ordens e às congregações religiosas, como nós temos. Hoje nós vamos ter aqui a presença de um frade, que é de uma ordem, o ramo da ordem franciscana, que surgiu na Idade Média ainda, com São Francisco de Assis, e ele é capuchinho, e vamos ter uma religiosa que é de uma congregação surgida aqui no nosso meio, bem aqui pertinho, aqui no Ceará, né, a irmã Zeneide, ela é da congregação das Filhas de Santa Teresa. Já já eles vão se apresentar, guarde aí essa novidade, eles já estão aí na tela, mas logo nós vamos ver a palavra maravilhosa desse irmão e dessa nossa irmã. Pois é, na Diocese de Parnaíba nós temos do ramo masculino, nós temos os franciscanos, né, lá na paróquia Nossa Senhora dos Remédios em Piripiri, mas com presença em toda a diocese. Hoje mesmo falava com o Frei Leandro, que é o pároco ali, ele está na coordenação da nossa Romaria da Terra, juntamente com o Padre Ézio, e é um trabalho que se estende para toda a diocese. Nós temos também os capuchinhos, em duas comunidades, aqui na paróquia de São Sebastião, aqui em Parnaíba, e também na área pastoral, lá em Lagoa de São Francisco, onde trabalha o Frei Sérgio. E nós temos 7 congregações religiosas aqui em nossa Diocese de Parnaíba. Essas 7 congregações temos em 11 comunidades diferentes, em diversas cidades, tanto aqui em Parnaíba, como em outras paróquias e áreas pastorais da nossa Diocese. Dizer que é sempre uma alegria a presença desses irmãos e irmãs. E aqui eu faço um lamento, porque nos últimos tempos nós temos, tendo em vista a itinerância da vida religiosa, que não se instala em um lugar, mas ela é sempre itinerante.
Ali se realiza um trabalho, e depois de formar as lideranças locais, se há um outro local onde precisa mais, as irmãs ou os frades se dirigem para lá, porque eles são itinerantes, são missionários. Essa é uma das motivações. A outra que não é tão boa, que é a falta das vocações. Como diz o evangelho de hoje, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, há necessidade de vocações, e é uma reclamação presente hoje na vida religiosa, é a falta, a carência das vocações. Há muito poucas vocações, talvez porque nós não estejamos, digamos assim, descobrindo e suscitando o suficiente, porque as vocações, elas existem. Deus nunca deixou de chamar os seus filhos e filhas para esta missão, que é a missão de testemunhar e anunciar o seu reino. As vocações existem, precisamos cada vez mais orar, testemunhar e ir atrás para descobrir estas vocações. Que o Senhor nos abençoe com a graça de muitas e santas vocações, vocações em geral, mas principalmente hoje nós pedimos para a vida religiosa consagradas. Então, essas mudanças e novidades que nós temos tido em nossos tempos. Então, queremos, neste momento, saudar de uma forma assim muito carinhosa, em especial a irmã Zeneide, e o Frei Sérgio. Eu peço à irmã Zeneide para se apresentar, e depois o Frei Sérgio, depois a gente volta para a irmã Zeneide para ela fazer a sua fala. Irmã Zeneide, boa tarde, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Só queria dizer que eu sou a irmã Zeneide, da Congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus. Eu sou natural de Aurora, Ceará. Eu venho de uma família numerosa, nós somos 12 filhos, eu sou a 10ª. Então, eu sou a 10ª filha, já sou no finalzinho da rama. E, atualmente, eu moro aqui em Piracuruca, no Patronato Irmãos Dantas. Eu sou a gestora desta escola, juntamente com a irmã Maria da Cruz, que mora comigo, e nós estamos aqui fazendo esse serviço, sendo essa presença. Nós não somos muitas, mas eu acredito que estamos aqui dando o nosso recado aqui nesta casa de educação, que é tão bem conceituada e querida pelo povo aqui de Piracuruca. Temos também a presença do Frei Sérgio, ele que é capuchinho. Frei Sérgio, faça a sua apresentação, por favor. Muito obrigado pela sua presença, Frei Sérgio. Bem-vindo. Muito bem, paz e bem. Então, a gente se encontra, né, depois de ter passado em Parnaíba, aquele período na paróquia de São Sebastião, agora aqui em Lagoa de São Francisco, a querida área pastoral de São Francisco. Bom, eu sou cearense, né? Natural de Sobral, tive minha mãe falecida há poucos dias, mas a gente compreende esse momento. E éramos 11, né? 11 filhos. E eu, o 11º, né? Só que naquele tempo a mortalidade infantil é muito alta, nós ficamos 6. Né? Então fui o último, já com muito cuidado. E um fato que a mamãe gostava de contar é que eu fui entregue para São Francisco, né? Ela tinha muita preocupação de que eu também falecesse, muito fraquinha, já era sempre muito adoentada, e ela disse que chegou na igreja de São Francisco de Sobral e disse: São Francisco, agora cuide aqui que é seu, né? Então, é um elemento aí importante que a gente liga como sinal também, quem sabe um sinal vocacional que Deus dá, e ela se dispôs a entregar mesmo. Quando dizia que eu ia ser frade, quando eu falei, ela dizia: não tem jeito mesmo não, vai ser frade. Então, estamos aqui na Lagoa, com o Frei Domingos, com o Frei Carlos e os postulantes, são 4 postulantes. É uma alegria, eu fico feliz de também encontrar aqui a irmã Zeneide, Dom Juarez, que a gente se encontra mais, e as outras que estão chegando aqui, como a irmã Elci, né? Eu as conheci em Messejana, e daí a gente se encontrou agora no Piauí também. Então, a satisfação, viu? Antes que já amado e escolhido desde o ventre materno, não foi, Frei? Nossa solidariedade a você e a toda a família. Obrigado. Pela partida da sua mãe que nos antecede lá no céu. Só dizer assim, antes que o Frei Sérgio, ele é
também o vigário episcopal para a vida religiosa e as novas comunidades aqui em nossa diocese, e a irmã Zeneide, ela é a coordenadora da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, Conferência dos Religiosos do Brasil, aqui em nossa diocese, ela está falando em nome desta conferência, aqui no núcleo da nossa diocese de Parnaíba. Irmã Zeneide, então nós temos aí hoje como tema vida religiosa consagrada na igreja a serviço do reino, desafios e esperanças. A palavra está com a senhora, irmã. Fique à vontade. Obrigada, Dom Juarez. É com muita alegria, né, que eu estou aqui participando desse momento e agradecer essa oportunidade, né, esse convite que o Senhor me fez, né, para estar compartilhando um pouco dessa presença da vida religiosa aqui na diocese. E, para mim, é uma grande alegria, né, estar participando desse momento, desse contexto em que a vida religiosa está vivenciando. Nós estamos celebrando, né, a primeira semana da vida religiosa, da vida consagrada a nível nacional. E estar participando agora, nesse momento aqui na diocese, é uma alegria, porque além da agenda nacional, as dioceses estão também celebrando, fazendo esse momento em cada diocese. A diocese de Picos eu tenho acompanhado bem viva, os religiosos lá prepararam uma agenda e estão executando esta agenda, e foi muito feliz o Dom Juarez nos convidar para estar participando também aqui na diocese desse momento, né, significativo, onde nós vamos partilhar um pouco da nossa vida consagrada. Eu acredito que muitas coisas que eu preparei aqui vai ser uma repetição do que o Dom Juarez já colocou, mas eu não sabia que ele ia fazer essa introdução, mas mesmo assim a gente vai partilhar, que é um reforço, eu acredito que vai ser um reforço daquilo que ele já falou. Então, o Dia dos Religiosos é celebrado no terceiro domingo, na festa de Nossa Senhora da Assunção. Nós sabemos que Nossa Senhora, que Maria foi a primeira vocacionada do Pai, a primeira escolhida, e ela é a primeira, né? A mãe de todas as vocações, então, as consagradas. Então, Maria, a festa dos religiosos, coincidentemente, acontece na festa Nossa Senhora da Assunção. E eu gostaria de dizer, né, que na segunda-feira nós tivemos, dentro dessa programação da CRB Nacional, nós tivemos a presença, né, a grata alegria de participar de uma conferência proferida aí pelo o Dom João Braz de Avis, né, o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Religiosa, Vida Consagrada, e os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano. Também nessa mesma conferência, nesse mesmo momento, a gente teve a presença do Dom João Inácio Miller, que é o bispo de referência da vida religiosa no Brasil. E nessa oportunidade, nós fomos questionadas, eles fizeram assim, vários questionamentos, provocações sobre a nossa atuação como vida consagrada na igreja, o profetismo. Eles também questionaram, foi assim muito, muito provocador para nós, porque teve muitos questionamentos sobre a nossa prática mesmo, a nossa vida, a questão das nossas instituições, das nossas obras, que muitas vezes sufoca a nossa vida e a gente fica sem poder atuar muito na igreja porque a gente está sufocado. Ele até dizia assim, antigamente, como o Dom Juarez falou, hoje nós temos uma carência muito grande de vocações, principalmente nós do ramo feminino. As vocações são poucas,
os nossos institutos têm poucas entradas, né, de novas vocações, e muitas irmãs idosas. Então, dificulta um pouco esse nosso trabalho, essa nossa missão na igreja local, porque nós estamos reduzidas. E ele dizia assim, o que é que vocês estão fazendo com essas instituições, com essas obras? Vocês vão ficar olhando para elas? Vocês vão ficar tentando salvar? Se vocês ficarem tentando salvar, vocês vão morrer junto com elas. E outra coisa que ele disse também, antigamente a gente tinha 300, 200 irmãs e elas conseguiam, né, sustentar essas obras. E hoje, que as irmãs estão reduzidas e as obras permanecem as mesmas. Como é que nós vamos conciliar tudo isso? Mas, com certeza, nós vamos... Vai surgir vocações, né, para a gente liderar isso com muita eficiência, essa dificuldade que nós estamos vivenciando nesse momento. Mas eu gostaria de partilhar com vocês aqui alguns pontos que o Dom Juarez até já falou, mas eu vou reforçar aqui pontos que são essenciais para a nossa vida, para a nossa missão como religiosos, como consagrados. Diante de tudo que o Dom Juarez colocou e que eu comecei a falar aqui, eu fiz aqui uma pergunta que eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo podem estar se perguntando, porque essa semana nacional da vida religiosa, ela também tem um objetivo de dar visibilidade à vida consagrada. A vida consagrada, ela precisa ser mais conhecida, ela precisa ser mais divulgada, porque se a gente divulga essa vida religiosa, o que as irmãs estão fazendo, com certeza nós teremos pessoas com esse desejo de ingressar nas congregações. Às vezes a gente não faz essa devida divulgação e queremos que surjam vocações. Então, nós temos que fazer essa divulgação para poder outras pessoas, as jovens, conhecerem e ter desejo de também fazer essa experiência de se doar como nós. Então, a pergunta que eu queria fazer para poder instigar um pouco a nossa reflexão é: quem são os religiosos? E qual é a missão dos consagrados no mundo e na igreja? Então, eu irei destacar alguns pontos aqui durante a minha fala. Os consagrados e consagradas são homens e mulheres, né, que professaram publicamente, porque a gente faz essa profissão publicamente, numa celebração aberta ao público, porque nós estamos nos comprometendo e a gente espera também poder contar, né, com as orações, com o apoio da comunidade para poder a gente vivenciar. Então, a gente faz uma profissão pública dos conselhos evangélicos, que o Dom Juarez até já falou aí, mas eu vou reforçar. Quais são esses conselhos evangélicos? Da pobreza, da castidade e da obediência. Então, quando a gente faz essa profissão desses votos, desses conselhos evangélicos, nós estamos nos configurando com Jesus, que foi casto, que foi pobre, que foi obediente. Segundo, eu vou citar alguns documentos fundamentando aquilo que eu estou falando aqui. Segundo, né, a exortação apostólica Vida Consacrata, os consagrados são pessoas de coração indiviso. Nosso coração não se divide, não. A gente ama a todos. Nós somos chamados a amar a todos. Nós não temos aqui uma pessoa a quem eu dedico o meu amor, mas ele é aberto. Nós somos chamadas para amar a todas as pessoas a quem nós somos enviadas. Nós, consagrados, nós se dedicamos ao seguimento de Cristo. Nós deixamos tudo. O que é esse tudo? Como Abraão, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos a nossa terra, nós deixamos a nossa família e seguimos Jesus, a exemplo dos apóstolos, que também fizeram
essa mesma renúncia para se colocar a serviço dos irmãos e das irmãs. A vida consagrada é vida íntima. Nós somos chamados a viver essa intimidade com Deus. Viver essa intimidade com Deus. Nós somos chamadas, né, a presentificar. Eu acho assim que eu escutei essa palavra assim muito bonita pronunciada e eu fiquei assim pensando, e realmente nós somos chamadas a tornar Jesus presente, a presentificar Jesus na nossa vida. E isso nós fazemos através da nossa intimidade com Deus. E nós temos que alimentar isso todo dia na nossa vida. Nós, irmãs, a gente tem que intensificar esse tempo de oração na nossa vida. E muitas vezes, né, quando a gente não se organiza, a gente corre o risco da gente colocar outras coisas no lugar e deixar de fazer aquilo que é o essencial na vida dos religiosos. Como Jesus, o consagrado torna visível o coração de Deus Pai. Deus invisível está presente na vida do consagrado. O religioso, ele é chamado a dar testemunho da absoluta primazia de Deus e do seu reino. Nós somos chamados, né, a colocar Deus como primeiro, como o absoluto da nossa vida. Nós somos chamados a fazer isso, e isso a gente faz intensificando momentos de oração, lendo bons livros, cultivando a vida espiritual. E isso faz a gente trazer Cristo presente na nossa vida e transparecer isso para outras pessoas. Eu quero só dizer para vocês aqui, e isso é visível. Tem pessoas, tem consagrados que conseguem fazer isso com mais facilidade do que outros. Eu me lembro, eu já tenho 25 anos de vida religiosa, que eu celebrei em 2018, então eu já tenho 27 anos. Então, eu já tenho uma certa experiência, vivência, e quero partilhar com vocês, né, que um certo dia, a gente andando por aí, né, no mundo que a gente anda muito, como disse o Dom Juarez, se a gente fosse aqui e eu fosse dizer por onde eu já passei na minha vida de itinerante, vocês iam dizer assim, essa irmãzinha, ela não faz muita coisa não, ela só faz muito andar, porque a gente vai passando de comunidade em comunidade, fazendo nosso trabalho, sendo presença, que eu acho que o essencial da nossa vida não é fazer, é ser. Nós temos que ser. A nossa postura, o nosso comportamento, é isso que faz a gente transparecer uma pessoa diferente. Não estou falando diferente no traje, diferente nas roupas, nada disso. Mas quando a gente anda, as pessoas olham para a gente e dizem assim, ela tem um aspecto diferente, mas eles não sabem perguntar o que diferença é essa que existe em nós. Eles não sabem. Eu já escutei alguém perguntar assim, você é evangélica? Mas não é por conta do físico, não, porque um dia também, porque a gente também tem os nossos momentos de lazer, de descontração, para poder a gente aguentar, né, as dificuldades, as coisas pesadas que também a gente tem que suportar no dia a dia, na nossa vida, na nossa convivência. E viu, Frei Sérgio, aqui lembrando lá de Fortaleza, de Messejana, quando a gente era lá participando da nossa formação, quando a gente ia para a praia, lá a gente estava mesmo trajando a roupa de praia, né? E de repente, quando a gente chamou lá para ser atendido lá na mesa, chegou alguém e disse assim, diga, irmãs. Aí nós fizemos o pedido e ele voltou. Aí depois a gente olhou assim uma para a outra e disse assim, quem foi que disse que nós somos irmãos? Onde é que está escrito? Onde é que está estampado aqui que nós somos irmãs? Então, eu acho que o jeito da gente se portar, da gente se comportar, da gente falar, as nossas atitudes, isso mostra que nós temos uma espiritualidade, que nós somos pessoas diferentes, não melhores do que os outros, mas que
a gente tem que transparecer, porque a gente vive, não tem aquele dizer que diz que o coração, a gente fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu tenho uma experiência de Deus, se eu sou uma pessoa, é disso que eu vou falar, certo? Então, aí agora eu quero entrar naquilo que o Dom Juarez pediu para a gente falar. Qual é mesmo a nossa contribuição? Qual é mesmo a nossa contribuição para a igreja? O que é que nós fazemos? A vida religiosa, qual é a contribuição dela para a igreja? A vida religiosa, ela enriquece a igreja com o seu carisma, as diversidades de carisma. A diocese, né, que tem uma diversidade de congregações, ela é rica de valores. Quando uma diocese só tem uma congregação, por exemplo, uma congregação aqui em Piracuruca, uma comunidade da mesma congregação aqui, outra em Parnaíba, ela vai ter o mesmo carisma nessas comunidades. Mas quando a diocese ela tem uma diversidade de congregações, carismas diferentes, então é uma riqueza para a igreja. Então, a congregação, as congregações, ela enriquece o trabalho da igreja, porque elas estão ali com o seu carisma específico, o seu carisma diferenciado. Então, o que enriquece a igreja são os carismas que cada congregação tem, que é diferenciado. Nós aqui, as Irmãs Filhas de Santa Teresa, qual é o nosso carisma? O nosso carisma específico é a formação integral da juventude. Aqui nós moramos aqui no patronato, a gente lida com os nossos alunos, a educação formal, mas aqui eu não estou falando a educação. No início, a congregação surgiu para atender mesmo as meninas na educação formal, mas hoje a gente já reformulou o nosso carisma e é educação integral. E nós atendemos a juventude, mas nós não estamos atendendo só a juventude. Nós estamos presentes nas pastorais, nós atuamos também na área da saúde, nós atendemos idosos lá no abrigo, crianças em vulnerabilidade. Então, nós temos um leque de atividades que a gente faz para poder a gente desenvolver a nossa missão. E aqui em Piracuruca a gente tenta vivenciar, né, o nosso carisma, aquilo que é específico nosso, que é a educação. Mas também aqui na diocese, como o Dom Juarez já colocou, nós temos outros carismas, outras congregações, né, que coloca a serviço o seu carisma, né, que são as Josefinas, o Porto Marianas, franciscanas, aí os franciscanos, capuchinhos, né? E eu gostaria também de dizer algo que eu coletei aí na minha pesquisa, me preparando para esse momento, que eu achei assim, muito importante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Um pensamento aqui do Papa Paulo VI, quando ele diz, né, que a vida consagrada ela não pode ser considerada como alguma coisa sobreposta à igreja. Ela pertence ao aspecto mais nobre da igreja. Ela pertence ao coração mesmo da igreja. Portanto, a vida da igreja não pode ser considerada em sua plenitude sem a presença de alguma forma da vida consagrada. Então, nós, religiosos, a gente tem um papel, a gente tem um espaço assim, muito especial na vida da igreja, embora a gente sabe que muitas vezes falta esse reconhecimentozinho. A gente, às vezes, sente que a gente fica muito apagada, mas nós temos esse valor dentro da igreja. Então, eu vou dizer aqui, repetir, porque vou reforçar aquilo que o Dom Juarez já colocou, que são os desafios que nós estamos encontrando para realizar a nossa missão. O declínio das vocações para as congregações, sobretudo as congregações femininas, como conservar ou redimensionar as grandes estruturas, né,
das congregações, aquelas que têm, porque tem outras congregações que não têm tanta estrutura, então elas estão mais livres para fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho. Mas as congregações, principalmente aquelas grandes congregações que têm grandes estruturas, obras, nós estamos com muita dificuldade. Nós, filhas de Santa Teresa, que somos pequenas, nascida lá no interior do Ceará, nós temos algumas obras que nós estamos com muita dificuldade, poucas irmãs para estar tocando, conduzindo essas obras, para que a gente possa fazer com qualidade, né? Possa assumir mesmo com muito afinco essa nossa missão. E como também ampliar o nosso campo de missão e atingir aquela realidade que grita pela presença da igreja, pela presença da vida religiosa. Nós sentimos falta de atuar em outras frentes, né, de missão, que está gritando pela nossa presença. Como a gente está lá, como a gente ajudar, como a gente servir a esse povo, né, que é sofrido, que precisa, que grita pela presença, grita por uma voz que fale por eles. E como resgatar ou intensificar, né? Algumas congregações precisam resgatar esse profetismo da vida consagrada. Nós estamos, muitas vezes, muito acomodadas nas nossas casas e a gente não está sendo aquela voz que grita, aquela voz que clama. Então, o que fazer, né, para a gente atuar mais? E nós aqui, né, como o último ponto que foi colocado, né, as nossas comunidades, né, compostas por 2 irmãs, que a gente sabe que no direito canônico e também nas nossas constituições, as nossas comunidades deveriam ser compostas pelo menos com 3 membros, com 3 pessoas. E nós, aqui mesmo em Parnaíba, nós temos algumas comunidades que estão com 2 irmãs. Então, era isso que eu tinha para colocar e pedir, né? Que eu acho que aqui também, eu não estou vendo aqui, mas acredito que tem muita gente acompanhando, que a gente possa, juntos, formar essa corrente para rezar, incentivar, rezar, pedir vocações, né? Vocações é tão bom, eu acredito que quando a gente diz que vai sair de uma determinada comunidade, eu vou até contar isso aqui para eu encerrar. Viu, Dom Juarez? Mas não é aqui na sua diocese que isso aconteceu, não. Quando eu digo assim, que as irmãs, elas são chamadas para ser presença e não para fazer muita coisa. Já que nós somos poucos, nós temos irmãs idosas, às vezes as idosas ficam ali tristes, pensando, o que é que nós vamos fazer quando a gente vai transferir? A primeira coisa que a gente pergunta, o que é que eu vou fazer lá? Não é você não vai fazer, você não é obrigada a ir lá para fazer, você vai para ser. A sua presença é muito importante. Diz que numa determinada diocese, as irmãs estavam lá e o bispo foi fazer uma visita. Quando chegou lá, o bispo, porque foi fazer uma avaliação, e ele perguntou, o que é que as irmãs estão fazendo aqui? Aí o conselho pastoral disse assim, não, as irmãs não estão fazendo nada, não. Aí o bispo disse, pois eu vou tirar as irmãs daqui. Elas não estão fazendo nada. Aí o povo rapidinho falou, não é para tirar as irmãs, não. Elas não estão fazendo nada, mas a presença delas aqui, o clima é diferente. Nós éramos assim, agora nós estamos assim. A presença das irmãs é muito significativa, mesmo que elas não estejam fazendo muita coisa. Eu acho que a presença delas é uma presença de Deus, como diz aí, nós temos que transmitir Deus. Então, eu acho que a presença das irmãs, mesmo que elas não estejam fazendo muita coisa, mas elas estão ali sendo essa presença, que eu acho que é isso que tem que caracterizar a vida consagrada, a vida religiosa. Então, foi isso que eu tinha para falar. Obrigada aí. Que bom, irmã Zeneide, muito obrigado. E é muito bom escutar a senhora falar assim, com tanto entusiasmo, e esse entusiasmo é fruto de uma convicção, de uma vocação realizada e vivida de uma forma coerente. Isso traz essa convicção e, ao mesmo tempo, essa alegria. É um testemunho. Eu devo dizer aqui, irmã, para a senhora e também para outros, que a presença das religiosas é tão importante no meio dos jovens, no meio das comunidades, no meio das pessoas esquecidas, tão importante. Nesse sentido, eu posso lhe dizer que a minha vocação é vocação de freira, viu, irmã? Ela tem muito do apoio, do incentivo, da assessoria das religiosas, as mercedárias, missionárias do Brasil, que trabalharam em Barras,
e aqui eu faço a memória da irmã Benedita Camurugi, da irmã Selma, da irmã Risélia, e tantas outras irmãs que por ali passaram, e foram, de fato, uma presença tão importante na vida dos jovens. E isso Dom também, Juarez, sim, traz essa visibilidade. Pois não, irmã? Dom Juarez, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor dizendo que é fruto da pastoral vocacional, pode-se dizer assim, das irmãs. Eu quero lhe dizer que as irmãs, nossas irmãs, conseguem mandar mais jovens para o seminário do que para as nossas casas. A gente não sabe o que é que acontece, mas a gente consegue muito ter essa presença, né, junto aos homens, enviando para o seminário. Muito bem, obrigado, irmã. Vamos agora ver se o Frei Sérgio, ele também consegue agora enviar as meninas, não é, para o convento, já que as irmãs colaboram. Frei Sérgio Albuquerque, a palavra está com o senhor. Né? Muito bem-vindo. Pois bem, eu estou aqui na Sinfonia dos Galos, mas vou falar aqui, ver se a minha voz fica mais forte que a deles. É uma satisfação, eu quero elogiar, em primeiro lugar, aqui a vida religiosa feminina, porque eu acho que é uma marca profunda na vida da igreja. Eu sei do valor da vida religiosa masculina, mas eu valorizo também bastante aí, sei do valor da presença, do trabalho, que muitas vezes é muito maior e mais claro como vida religiosa até eu vejo do que a nossa, né? Embora a gente vê, como religioso a gente compreende isso, essas tonalidades, né, da vida religiosa. E dou aqui um oi para os religiosos. Nós temos aqui, eu vi há pouco tempo, a irmã Lourdes, que é daqui da terra, né? E as irmãs de Santa Teresa, elas estiveram aqui, marcaram presença e ainda são lembradas, não só pela irmã Lourdes, que é muito bem lembrada pela própria família e pelos irmãos, mas a presença aqui das irmãs marcou bastante a vida da nossa cidade, da Lagoa de São Francisco, dessa região. Então, sei do trabalho belíssimo que é feito. A irmã Zeneide é uma figura maravilhosa, né? Então ela colocou aqui como CRB, como religiosa, filha de Santa Teresa, como educadora, ela expôs aqui bastante essa beleza da vida religiosa que eu me sinto mais feliz e mais alegre, como diz o Papa Francisco, viu, irmã Zeneide? Mais feliz, mais alegre e feliz aí de ser religioso. Nós nos completamos verdadeiramente, como diz o livro do Gênesis, né? O homem e a mulher se completam mesmo. Eu queria aqui começar colocando um pouco daquela carta do Papa Francisco para a CRB. Eu acredito que a CRB manda uma carta para o Papa e o Papa responde aqui cordialmente, né, saudando para essa semana da vida religiosa, né, que entre os dias 16 e 22 de agosto aqui, essa semana. E o Papa diz assim, acredito que já saiu essa expressão aqui, ele retoma também dos documentos, da vida consecrada, de outros momentos que ele fala, e diz assim: convém recordar que a caminhada vocacional tem sua origem na experiência de saber-se amado por Deus, né, irmã Zenez? Acho que você tocou nisso, de saber-se amado por Deus. Aí começa a beleza da vocação, quando eu reconheço que eu sou amado por Deus. Isso é para todos nós, para os religiosos, mas não só, para todas as vocações na igreja, né? A própria vida já é fruto de uma chamada de Deus, nos chamou à vida e dispôs tudo para que cada um de nós fosse único. Então, cada religioso é único, cada pessoa, cada cristão é única, e se nós compreendemos e sabemos que somos amados por Deus, nós realizamos bem a nossa missão. Apesar das dificuldades, apesar dos percalços, das dúvidas vocacionais em alguns momentos, algumas etapas da vida, dos desafios que nós estamos vendo a irmã Zeneide, o Dom Juarez colocando aqui, dos desafios de hoje, né, das vocações que nós também temos. Então, se nós compreendemos, nós damos nossa contribuição e marcamos com alegria a nossa vida de fato. E aí o Papa lembra aqui, Jesus é verdadeiramente o primeiro e o único amor.
como nos propusemos quando professamos os nossos votos. Na verdade, ele faz uma pergunta. Ele diz que quer lançar essa pergunta para os religiosos. Jesus é verdadeiramente o primeiro e único amor, como nos propusemos quando professamos nossos votos? Essa é uma resposta bonita que nós religiosos vamos tentando responder, né, na vida, na nossa vocação, na resposta vocacional. Nós dizemos que devemos viver e voltar sempre para o amor primeiro. E este amor primeiro, voltando aí para as motivações vocacionais, como nós saímos de casa, como nós sentimos esse chamado desde a origem, aí nós vamos nos firmando cada vez mais e servindo também. Porque a vocação, à medida que eu sou amado, eu também propago este amor, eu também sirvo, eu também uso de misericórdia, eu sou luz também para a comunidade onde eu vivo, para a igreja onde eu estou presente, como testemunho aí de vida cristã, vivida numa radicalidade maior da vida religiosa consagrada. Nesse pensamento, o Papa diz também assim, nós precisamos vencer e evitar a tentação de ter um olhar mundano diante de uma mudança de época que acontece, né? Essa carta que ele escreveu agora em agosto de 2020. Há uma mudança de época que nós todos sentimos, não só na pandemia, que nos deixou meio atônitos aí no início, e nós fomos nos reinventando, nós fomos nos ressignificando, nós fomos até enfrentando lives e coisa e tal, para não deixar nosso povo sozinho, fomos vencendo aí umas barreiras de distância, de distanciamento, para poder não deixar nossas pessoas aí, nosso povo sozinho, né? Marcar nossa presença e ser presença ali. Aí ele diz, para vencer essa tentação do olhar mundano que vem hoje, muitas vezes, que os nossos vocacionados, seja homens, mulheres, nossos vocacionados, eles enfrentam, eles já vêm marcados por outro estilo, eu vejo aqui com os postulantes, eu vejo aí a minha caminhada vocacional, eu digo aqui para eles, né, já vem de um olhar diferente, de uma maneira diferente, já vem num mundo instantâneo, em que a gente, antes eu via aí, o meu contato com a família, né, irmã Zenide, era mais por carta, e demorava uma carta para chegar, e a gente tinha aquela paciência, aquela resignação de poder viver aquilo, quando recebia aquela emoção. Hoje, a gente é desafiado a viver na instantaneidade, a viver com tudo dentro de casa, dentro do convento, dentro da cabeça da gente, dentro de um celular, dentro de um computador. E tudo aquilo que pode ser bom, pode não ser. Então, para os jovens, de maneira geral, há um desafio muito grande, desafio de acompanhar. O jovem hoje, eu acredito que seja bem mais exigente, quem sabe, eu estou falando aqui do tempo que eu estou enfrentando, do que em alguns tempos aí, né? Acho que cada tempo tem seus desafios, e o nosso é esse hoje, né? É um desses desafios hoje. Nós, como franciscanos, eu acredito que quem está acompanhando aqui conhece um pouco aí da nossa história, a congregação da irmã Zeneide, e a nossa franciscana, ela vem de uma espiritualidade teresiana, encarnada aí com o povo, na vivência aí com as comunidades, em vários setores de trabalhos, e nós na espiritualidade franciscana, como capuchinhos, né, que vai surgir aí pelo século XII, São Francisco vai nascer, século XIII ele funda a ordem no início, depois, lá no século XVI, os capuchinhos surgem, em 1528, começa aí os capuchinhos vivendo uma vida diferente, voltando às origens, e muitas vezes não é tão fácil compreender a vida religiosa masculina sem pensar num dos trabalhos que muitas vezes é feito pela vida religiosa masculina, que é o ser sacerdote. Então, costumeiramente, as pessoas perguntam qual a diferença entre ser frade e ser padre, né? Então, esse é muito intrincado, né? Por isso eu vejo que quando as pessoas me perguntam o que é ser frade, aí eu digo assim, você conhece uma irmã, alguma freira, alguma religiosa? Pois é, frade é como uma irmã.
só que é homem, né? Então, ele tem a missão como irmã, só que nós também podemos ser padres, podemos ser sacerdotes. Aí nós continuamos os estudos, então simplifico com essa resposta muitas vezes para dizer, nós temos talvez um cabedal aí, nessa parte do sacerdócio, que talvez, irmã Zeneide, aí nos dá algumas vocações a mais, né, para o sacerdócio. Então tem esse fenômeno aí, né, porque muitos que querem ser frades, eles, na verdade, querem também ser padres, né, então ainda mantém esse lado aí do ser religioso, do ser sacerdote. Dentro da vida religiosa masculina, nós temos então esse serviço. Aos que não são padres, e mesmo os que são padres, às vezes tem vários outros serviços. Nós temos províncias, diversas províncias no Brasil mesmo, são 13, nós temos várias feições da vida dos capuchinhos. Capuchinhos trabalham mais na missão popular, religiosidade popular, capuchinhos que trabalham mais no campo do social, capuchinhos que trabalham mais no campo da saúde também, como casas de acolhidas de pessoas com HIV. Nós temos diversas feições também dos capuchinhos, como as diversas províncias. Então, nós servimos nas dioceses, sob a autoridade do bispo, mesmo tendo a autoridade dos superiores maiores da nossa ordem, mas nós servimos ali e assumimos missão como vigários, párocos e assim por diante, né? Então, essa gama de feições aí, ela marca também o nosso carisma. Mas se perguntar qual o nosso carisma mesmo, por muito tempo a gente identificava com serviços, né? A gente via também como as congregações, nós nascemos para, algumas congregações vão responder, nós nascemos para a educação, para trabalhar com jovens na educação, salesianos. Nós nascemos assim, como os maristas, e nós franciscanos, capuchinhos, dizemos que São Francisco dá uma marca do carisma quando ele diz assim, depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais me disse o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Então, a irmã Zeneide já citou aí um pouco isso, ou muito, ela já disse isso, nossa presença dentro de uma fraternidade, nós usamos muito esse nome, fraternidade, ela marca a experiência de Francisco de Assis. Na verdade, ele foi fazendo muita coisa, mas em consequência do ser irmão. Quando ele descobre que a vocação dele, que o chamado dele era para a fraternidade, pronto, ele deslanchou mais na vida, embora tivesse as dificuldades naturais desse ser irmão. Tem um frade muito brincalhão, uns frades brincalhões, que eles dizem assim, eles parafraseiam isso que São Francisco disse no testamento, né? Depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais me disse o que eu devia fazer. E eles parafraseiam dizendo assim, depois que o Senhor me deu irmãos, nunca mais eu tive sossego. Né? Então, o dia a dia, o trabalho, a missão, o quebra-cabeça também em fraternidade, né? Porque nós somos diferentes, né? Nas nossas comunidades, nossas fraternidades, nós somos homens e mulheres normais, nós não somos diferentes, nós não tomamos nada para poder ser diferente, para poder ser, a não ser tomamos a graça de Deus, de uma forma, numa tentativa de tomar essa graça de Deus em radicalidade. Tentamos, né, e às vezes conseguimos bem, expressamos bem, às vezes nem tanto, mas essa graça de Deus que nos sustenta de fato. Eu coloco aqui também os conselhos evangélicos, que são para todos nós, a irmã Zeneide já citou aqui, da pobreza, da castidade e da obediência, eles são, na verdade, um testemunho. Eu vejo que um testemunho, eu vi em algumas comunidades nossas, algumas fraternidades nossas, e dizia assim, olha, se o povo que vive aí nessa comunidade sentir que nós convivemos, nos entendemos, entramos em consenso, e somos expressão do amor de Deus, já valeu a nossa presença de fato ali, né? Então, eu sintonizei muito aí
com o que a irmã Zeneide também colocou. Essa nossa presença, nós não seguimos um utilitarismo e até uma tentativa do mundo de hoje de descartar pessoas quando vê que a pessoa não está mais na produtividade que se esperava, né? O religioso não, o religioso ele produz sempre, ele é presença sempre do amor de Deus. Se ele é expressão ali, se ele é luz, aí os diversos serviços, serviço da ecologia, né, o respeito de nossa vida, própria vida religiosa, ela é um sinal de respeito à terra, de respeito aos bens criados de Deus. São Francisco aí expõe muito isso. Se a nossa vida religiosa é testemunho de pobreza mesmo, de viver com o que tem, sem precisar de criar necessidades supérfluas, e às vezes a gente cria, né? Então, eu vejo que nós cumprimos a nossa missão. Nós somos aí. Vejo que a vida religiosa tem marcado bastante como sinal dessa presença de Deus ali na vida da comunidade. Então, resumindo, a vida religiosa, ela atualiza a vida cristã de uma forma radical. Ela é um sonho para nós vermos que é possível, né, quando nós vivemos em comunidade, até de uma forma simples, e as pessoas abraçam a gente sabendo que estão abraçando aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, e isso já vale a pena. Eu vejo essa expressão, esse carinho, através da preocupação de Dom Juarez com as religiosas, com os religiosos, que ele tem incentivado bastante em nossa diocese, né? E sentido, se em algum momento alguma congregação tem que dar uma saída, né? Pela escassez de vocações, né? Mas ele ressalta muito isso. Então, aqui um pouco essa realidade. Também coloco como desafio, nós também, frades, aqui no Brasil ainda temos algumas vocações, ainda temos um grupo de jovens que entra, talvez 10 jovens cada ano, mas ainda assim aquela firmeza vocacional, e às vezes saem, começam 10 e talvez ficam 4, como é o nosso caso aqui nesse ano, segundo ano deles, né? Entram sempre um grupo, 12, 10, mas ficam menos. Então nós temos esse desafio também. Depois nós temos estruturas mais antigas também. E eu vi no dia que o Dom João Braz, ele colocava esse desafio, e fiquei pensando também nós. Nós capuchinhos, às vezes, nos apegamos nos nossos grandes conventos, nós franciscanos, e vemos o testemunho de religiosos que são desapegados e que seguem e vão trabalhar na missão mesmo. Saem para trabalhar, por exemplo, na regiões necessárias aí da Amazônia, onde tem comunidades intercongregacionais. Esse é um testemunho fabuloso, né, que a gente deve de fato divulgar. E na Semana do Religioso nós somos aí missionários para divulgar essa experiência bonita, maravilhosa. Para um pouco por aqui, para a gente ver aí o que nosso povo diz, né, irmã Zeneide e Dom Juarez. Muito bem, Frei Sérgio, que bom ver esse entusiasmo seu também. Gostei muito do que a irmã Zeneide falou e depois o Frei Sérgio enfatizou. Presentificar Jesus, tornar Jesus presente, muitas vezes através do nosso testemunho, da nossa presença fraterna, da nossa presença de comunhão. Isto é muito importante, fala muito mais alto. Francisco de Assis dizia que Francisco de Assis era eminentemente missionário, e ao enviar os seus frades, né, para a primeira missão, ele dizia para anunciar Jesus Cristo, primeiramente com a vida, com o testemunho, se possível, depois com palavras. Não foi isso, Frei Sérgio? Exato, disse, é verdade, Se não disse, deveria ter dito, né, Frei Sérgio? Mas isso eu acho mesmo. Que fundamentado naquilo que ele disse, de fato. São Francisco. Então, esse testemunho muito importante. E depois, o que nós podemos realizar vem depois, né? Na verdade, o fazer, ele vem depois. O mais importante é o ser, e daí decorre o fazer. Agora, esse é um desafio, penso, para os dias de hoje, que se caracteriza como muito utilitarista. Né? Você vale pelo que você tem, pelo que você produz, pelo que você consome, até pelo que você consome. Né? Isso é muito perigoso, né? Mas não tem consistência. O que tem consistência mesmo é o ser a partir de Cristo Jesus, e em tudo partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que isso é muito importante. Depois, nas congregações masculinas, aquilo que o Frei Sérgio dizia, que é muito presente no dia a dia com
pessoal pergunta o que é frade, o que é padre, o que é frei, não é? E ele vai resolver esse aspecto. Na verdade, eu só queria dizer assim, para quem nos escuta, a vida religiosa surgiu primeiramente, não foi para ter padres, surgiu primeiramente como pessoas que querem se consagrar a Deus, né, com o coração divino, viver os conselhos evangélicos. Depois, por conta da necessidade, historicamente e tradicionalmente, por conta da necessidade nos conventos, nos mosteiros, aí é que alguns se ordenavam padres para que eles pudessem alimentar a comunidade com os sacramentos, principalmente a celebração da Eucaristia. E, nesse sentido, aqueles que... Teve um tempo em que a maioria queria só ser padre, né? Eu penso que esse resgate tem acontecido nos últimos tempos também, em que a pessoa do consagrado, como da consagrada, ela foi resgatada. E eu vejo que teve um período em que parece que ia ser... todos queriam ser padres. Aqueles que não gostavam muito de estudar ou que não tinham muita capacidade intelectual não iam ser padres. Eu acho que não é por aí, porque ela surgiu primeiramente para que as pessoas se consagrassem. E, nesse sentido, todos eles primeiramente são consagrados, e depois é que se tornam padres. Digamos, uma consequência, ou digamos assim, uma missão sacerdotal, ou um ofício através da ordem sacerdotal, mas o que é mais importante é esta consagração a serviço do reino. E fico muito feliz por escutar a vocês, e queria dizer assim que, só para cumprimentar aqui alguns que estão, e mando uma saudação muito especial para nós, né? A irmã Elci Guimarães, que é da congregação aí da irmã Zeneide. Né? Olha, Iguatu, ela. Exatamente, ela está em Iguatu. Ceará. Sobrinho do meu amigo Dom Pedro Brito. Né? Irmã Elci, um grande abraço. Que Deus abençoe. Deus abençoe ao pessoal da pastoral, da família, que está aqui em comunhão conosco, o Paulo Paiva, a Oneide Moraes, Eliane Gonçalves, muito obrigado e que Deus abençoe. A Maria José, Maria de Lourdes Carvalho, muito obrigado. A Ana Vitória, que Deus abençoe, Ana Vitória. A Graça Alexandre Nascimento, está saudando aqui tanto ao Frei Sérgio como a irmã Zeneide, Flávia e Juliana, o casal coordenador do setor família, Janete, Silvio, Celi Carvalho, muito obrigado, que Deus abençoe, muita paz e saúde. Isabel Maria, Francisca Barros, que Deus abençoe, está mandando aqui uma saudação especial para a irmã Zeneide. Francisca Barros, que Deus abençoe, Francisca. O tema dos religiosos sempre é fascinante, e com esse testemunho bonito desse irmão e irmã, mais ainda. Edileuza Maria, que Deus abençoe, gostou muito da explicação. Francisca Souza Silva, gratidão, irmã Zeneide, pelo seu trabalho maior, seu testemunho. Francisca. Isso. A Sabina Magalhães, também saúda, a irmã Zeneide. Cristiane Maria, presença maravilhosa dos nossos religiosos, que Nossa Senhora abençoe a todos. O Josi Alves, Vera Murim, que Deus abençoe, Vera, gostou muito. Maria Letícia Souza, que Deus abençoe, lá de Piracuru, essa nossa conterrânea. Andréia Sampaio, a Maria José, Francisca Barros, que Deus abençoe, Felipe Carvalho, Iraides Brito, que Deus abençoe, Iraide. Disponha, Iraide, muita paz para você. Joseph, muito obrigado, que Deus abençoe. Regina Lúcia, um grande abraço, Regina, que Deus abençoe, muita paz e saúde. Elizabeth Machado, que Deus abençoe, Elizabeth, muita paz e saúde. Francisco Muniz, obrigado, Francisco Muniz. Muniz aqui batendo palma, aplaudindo, viu, a vocês aí, aos conferencistas. Obrigada. Muniz. Nosso artista, o homem da música, Deus abençoe, Muniz. Giovânia Carvalho, Deus abençoe, Giovânia. Francisca, Cristiane Maia, que Deus abençoe, Cristiane, muita paz e saúde. E assim, esta saudação, na verdade, são palavras assim que nos confirmam nos nossos elogios. Só para confirmar, a gente pode dar uma palavra final, e a gente já conclui, né?
dizer assim, os desafios que hoje nós enfrentamos no mundo de hoje, nós somos fruto do nosso tempo, enfrentamos alguns desafios, inclusive a carência das vocações. Na verdade, faltamos acertar esse ponto. Elas existem, elas estão aí. Nós precisamos ver agora como fazer aquilo que foi falado aqui pelos nossos dois testemunhos e conferencistas, como a gente tornar mais visível a vida religiosa, como tornar mais visível nos dias de hoje, né? Ela precisa ser mais divulgada, né? Isso é muito importante e necessário. Essa é uma graça e um dom que nós devemos constantemente pedir a Deus, tá bom? Só para dizer uma palavrinha, uma consideração final, irmã Zeneide, por favor, e depois o Frei Sérgio, e aí a gente conclui esse momento. Olha, eu fiquei muito feliz assim, em escutar a receptividade de vocês. Quero agradecer a presença, a participação de todos. A irmã Maria da Cruz está aqui do meu lado e eu perguntando, irmã Maria da Cruz, fulana está aí? Ela está. Agradecer aos professores, nós temos muitos professores aqui do patronato participando, nós temos pessoas do Ceará, nós temos de Campo Maior, de muitos lugares, principalmente por onde eu passei, né? Porque eu saí divulgando, eu disse, olha, eu quero muita gente participando. E a irmã Vera, viu, Dom Juarez, acabou de mandar uma mensagem rapidinho para mim, eu não consegui ler tudo, mas ela, um abraço aí para a irmã Vera, que é a superiora geral. Mas a irmã Vera, meu grande abraço. Irmã Vera é do meu tempo vocacional, em Campo Maior. Pois é, irmã Vera, obrigada pela participação aí, a irmã Elci, todos vocês que prestigiaram esse momento. A dizer que eu fiquei muito... Irmã Vera. Tá, a irmã Vera está dizendo aqui, viu, irmã? Irmã Zeneide, parabéns, você passou uma linda mensagem sobre a vocação e a missão à vida religiosa consagrada. Belo testemunho seu e de nossa irmã. Que bom, viu? Você deve ficar, assim, muito lisonjeada com esse. Pois é, por isso que eu quero... Por isso que eu quero agradecer. E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, que possa servir para todas nós. Eu lendo... foi o Papa Francisco que disse que se a gente não voltar ao nosso amor primeiro, nós não temos condição de atrair vocações. Porque eu vou dizer aqui para vocês, quando eu me decidi entrar na congregação, que a Madre Aurélia mandava uma carta para mim, quando eu disse que queria entrar na congregação, que ela mandava uma carta para mim, eu fazia o 2º ano do ensino médio. Mas eu digo para vocês que quando eu recebia esta carta, qualquer carta, minhas colegas tudo enviam a carta, porque eu saía divulgando era uma alegria muito grande que eu sentia no meu coração. E também quando a gente faz os primeiros votos, que a gente possa cultivar na nossa vida aquele primeiro amor, que ele é o mais profundo, é o mais forte na nossa vida, que a gente possa cultivar e levar para a nossa vida, porque é o exemplo, é a nossa felicidade que vai contagiar outras pessoas. Então, eu quero, depois, Dom Juarez, se for possível, eu preparei aqui uma oração, até do Papa Francisco, uma oração vocacional. Se puder, eu faço no final, para concluir. Nós podemos concluir com essa oração. Uma saudação para Beatriz Alves e também para Marta Rodrigues. Grande abraço, que Deus abençoe. Viu, irmã? O Frei Sérgio vai fazer uma consideração final e depois a gente conclui com a oração e a bênção de Arão, que é uma bênção franciscana. Muito bem, então, satisfação também, e eu digo aqui, o Dom Juarez tocou no ponto do ser irmão, né? Na ordem, inclusive, nós temos uma questão da ordem capuchinha com a Santa Sé, né? Porque nós estamos, de certa forma, como ordem, como se fosse clerical, e o ministro-geral, a procuradoria da ordem, ela tenta entrar e ser admitida, de fato, como ordem de irmãos, não obrigatoriamente clerical, para marcar aí a origem, de fato, do carisma franciscano. E sobre a vida, a nossa expressão aqui, a irmã Zeneide tocou nisso, a gente tem que expor aí, mostrar a nossa vida religiosa, de fato. Eu acredito que esse ano, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das dores, mas nós fomos capazes de fazer uma divulgação midiática dos nossos carismas, das nossas vocações, né? Nós aproveitamos, né? Tiramos também, Deus tira de tudo, tira um bem, né? Então, nós fomos capazes também de expor um pouco, de mostrar, de chegar ao mesmo tempo a várias paróquias da diocese,
a várias dioceses, inclusive, né? Então, nós podemos, esse ano, fazer uma divulgação midiática aí, que eu acredito que é positiva e para os tempos de hoje. Depois, eu ressalto também para os amigos, já que a irmã falou de motivações vocacionais, eu acho que para todos nós cristãos, para os que acompanham aqui, todos nós, de vez em quando, precisamos voltar a essas motivações vocacionais. Nós falamos aqui, a irmã Zeneide, voltar para lá, para o momento do chamado, para o momento da profissão, que marca muito a nossa experiência, né, as primeiras emoções da nossa vocação, e cada cristão, é interessante voltar lá para o batismo. Eu acredito que mesmo quem foi batizado criança, eu pelo menos me lembro assim do meu batismo como se eu tivesse visto. E eu vi, né? Porque estava vivo, estava dentro de mim, está dentro de mim. Então, resgatar essa alegria do batismo para ser missionário e os outros momentos de fé. Então, voltar essas motivações. Eu acredito que cada um na experiência de paróquia, de diocese, de igreja, de fé, tem momentos fabulosos, tem momentos, às vezes, ligados aos sacramentos. Sacramento da Eucaristia, um momento especial na vida do cristão, sacramento da confirmação, e assim nós temos momentos especiais, o matrimônio. Então, nós precisamos voltar, de fato, a esses momentos que nos deram tanta alegria e que podem nos resgatar, às vezes, das tibiezas, daquela momento em que a gente está achando difícil, que agora está difícil. Então, quando nós voltamos, nós nos animamos de novo. Então, deixa essa mensagem aí de esperança para que a gente volte mesmo para as motivações iniciais, vocacionais iniciais. Muito bem. Sempre o amor primeiro. Gostei de voltar sempre ao amor primeiro. É Cristo Jesus. Então, vamos fazer a nossa oração final com a irmã e depois vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Então, nós vamos fazer essa oração pedindo pelas vocações sacerdotais e religiosas. Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito. Concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscite nos jovens o desejo de se consagrarem a vós e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe Educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém. Amém. Vamos concluir com esta oração. Bem que pedir a presença materna e amorosa de Maria, a primeira vocacionada, a primeira consagrada, e rezemos com o Papa Francisco. Reze comigo assim. Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus. Ajuda-nos a entregar plenamente a Jesus. A crer no seu amor. A crer no seu amor. Sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz. Sobretudo nos momentos de tribulações e de cruz. Quando nossa fé é chamada a amadurecer. Amém. Quando nossa fé é chamada a amadurecer. Amém. Então, não se esqueça de que você também é chamado, porque você é amado. Nosso Senhor está a lhe dizer, eu te amo. Nosso Senhor que diz a cada um de nós. E se você pensa em servir a Deus na vida consagrada, entre em contato com a congregação religiosa mais próxima de você, com o Frei Sérgio, com a irmã Zeleide ou outra congregação. Vale a pena a gente doar a vida por uma causa nobre. Essa causa é o reino de Deus, que é o reino de paz e de justiça para os pobres de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Bendito seja o nome do Senhor, agora e para e para sempre. sempre. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, irmã Amém. Zeneide, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Foi Sérgio. muito bom. Obrigado a todos Obrigado, vocês que Dom nos Juarez. escutaram. Obrigado aos religiosos e religiosas de nossa diocese que se consagram ao serviço do Senhor por este mundão afora. Muito obrigado. Deus abençoe. Faz bem. Obrigado, Selene. Obrigado, Felipe. Que Deus abençoe.